Bom dia a todos e todas, bem-vindos à última palestra do período da manhã. Meu nome é Rafaela, sou do CAEB, vou ficar aqui acompanhando a transmissão com vocês, junto com a Maria Clara. Só os lembretes de sempre, antes de começar a transmissão. Lembrando que a lista de presença vai passar nos últimos 15 minutos dessa palestra e ela vai ficar disponível, o formulário vai ficar disponível até o final da palestra. Então, se liguem aqui no chat para preencher esse formulário para garantir a presença de vocês. E também, ao longo da palestra, vocês podem mandar os seus comentários, mandar as suas perguntas, e a gente vai passar para o palestrante e no final ele vai responder as suas questões. Então, eu vou chamar aqui o Leandro. Queria agradecer muito. Bom dia, Leandro, seja muito bem-vindo. Bom dia. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado pelo convite. E pode, então, ficar à vontade, compartilhar a sua tela, pode tempo é seu. Tá certo. Então, eu vou começar me apresentando, mais ou menos. Meu nome é Leandro, né? Eu sou biólogo e ilustrador científico, mas trabalho muito com ensino de ilustração. Faz mais de 15 anos que eu dou aula de ilustração em um ateliê independente. E fui convidado para dar essa palestra que eu vou compartilhar aqui com vocês agora. Então, eu sou biólogo de formação, formado pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, moro em Florianópolis. E depois de terminar a graduação, eu comecei a dar aula de desenho e a ilustrar por encomenda. Deixa eu ver aqui como é que compartilha. Eu vou compartilhar a minha... peraí. Só um minutinho. Problemas técnicos. Como é que funciona isso? Então, a minha palestra ela é intitulada como tornar a ciência mais atrativa e compreensiva através da ilustração. Essa questão eu considero bastante importante porque, né, a gente está atravessando por uma crise mundial provocada por um vírus, né, que tem ela está bastante relevante agora por causa disso, né, ficou bem escancarado o quanto que as pessoas não acreditam na ciência ou não gostam da ciência, e o que se pode fazer para contornar isso, né, isso a gente pode ver com o aumento do terraplanismo, com o movimento anti-vacina que está cada vez mais crescendo no mundo, e as crenças em medicamentos inúteis e até perigosos, como foi o caso do kit de prevenção ao Covid, que era com a cloroquina e tal, e o quanto as pessoas não dão ouvido aos cientistas, além de movimentos de querer implantar o criacionismo nas escolas como alternativa ao evolucionismo, a teoria da evolução. E então existe uma questão, né? Como que a gente pode tornar a ciência mais atrativa para essas pessoas? Por que elas estão tão engajadas em movimentos que vão contra o que a ciência está estudando, o que a ciência entende como correto? Por que as pessoas consomem ciência no dia a dia? Como que elas usam, né? Fazem uso de antibióticos, fazem uso de celular, de computador, carro, todas essas coisas se deve à ciência, mas ao mesmo tempo elas, na hora do comportamento do dia a dia, acabam tendo comportamentos de risco, inclusive, tanto risco para a população quanto risco pessoal, negando a ciência. Então, isso levanta uma questão, né? O que leva alguém a gostar de ciência? E essa questão, eu posso falar da minha experiência pessoal, né? É uma coisa que eu fiquei pensando, por que eu gosto de ciência, né? Por que eu gosto e tem pessoas que não gostam? O que me fez, ao longo da minha vida,
gostar de ciência. Então, dentro da minha experiência pessoal, eu comecei a levantar questões de como que era a minha vida, assim, eu cheguei a ler sobre o Carl Sagan, como que era a vida dele, ou alguns outros divulgadores científicos, o que fizeram eles, e eu vejo que tem algumas similaridades, assim, uma coisa que eu percebi que tinha na minha vida, que era diferente de muitas pessoas, principalmente no Brasil, onde o acesso à universidade ele é bastante restrito, é que meus pais têm formação universitária, então dentro de casa existia um acesso a assuntos que são provavelmente muito diferentes de um lar onde não tinha esse acesso a conteúdos mais intelectualizados e tal. E o meu pai, além disso, ele é médico patologista, ele era médico patologista e professor universitário. Ele é aposentado hoje, mas ele, como médico patologista, estudava muito biologia celular, por exemplo. Biologia celular, que é algo que eu acabei aprendendo muito com ele, principalmente quando eu entrei na biologia, a gente conversava muito sobre biologia celular. Eu até ia muito bem nessa disciplina, uma das poucas que eu ia bem na universidade, por conta desse acesso a essas informações, a disponibilidade de livros, inclusive sobre o assunto e tal. E quando eu era criança, eu lembro que eu ia, como várias crianças fazem, né? Vão até o trabalho do pai para ver o pai trabalhar, o pai não tem onde deixar, enfim. E lá onde ele trabalhava, no hospital universitário, no departamento que ele trabalhava, existia uma sala chamada Museu de Anatomia Patológica, que na verdade não era bem um museu, era meio que um depósito, assim, eu descrevo como um depósito com um monte de vidros, com formol, e aquilo que eles chamavam de peças, eram peças. As peças eram, na verdade, partes de seres humanos amputadas, tipo órgãos e membros, com alguma patologia, por exemplo, uma mão com câncer. Então, desde criança eu via um vidro que tinha uma mão com câncer dentro. E isso para mim era super fascinante e causava bastante curiosidade. E também tinham outros órgãos, um coração dentro de um vidro, várias coisas que eram muito... não eram assustadores para mim, eram coisas interessantes e que despertavam a curiosidade. E outra coisa que eu me lembro também de ter participado com meu pai é de dissecação de ratos, ou dissecção de ratos, que se fazia muito, né? Nos anos 80, não existia tanta preocupação com ética, bioética, com o uso de animais e tal. E eu lembro de participar de alguns eventos em que ele abria ratos e eu vi o rato como era por dentro, lembrava de como eram os livros de anatomia humana, fazia o comparativo, e isso tudo vai aumentando o meu fascínio da minha experiência pessoal com relação à ciência. E lá em casa a gente tinha muitos livros. Em parte por causa da profissão do meu pai e em parte porque ele era muito aficionado por livros. E eu lembro que nessa época não existia, por exemplo, uma coisa que existe hoje. Hoje a gente vai em qualquer camelô e tem vários dinossauros de plástico para as crianças comprarem. Existem filmes sobre dinossauros, tipo Parque dos Dinossauros, desenho animado sobre dinossauros. E no meu tempo não tinha isso. Mas existiam esses livros que tinham figuras de a origem do planeta Terra, a origem do universo, bloco diagrama mostrando um vulcão cortado saindo lava de dentro, mostrando que o núcleo da Terra era incandescente, coisas que eram figuras, eram imagens que eu não precisava nem saber ler para estar começando a entender alguma coisa relacionada à ciência. E uma das coisas era dinossauros. Esses livros tinham a parte da criação da Terra, acabava chegando nos dinossauros, e daí eu sabia todos os nomes de dinossauros. E como não existia brinquedo de dinossauro, a gente pegava argila, montava nossos próprios dinossauros, a gente sabia quem era o tiranossauro, quem era o brontossauro, eu e meu irmão, a gente produziu uma coleção de dinossauros de argila. E lá em casa também tinha uma valorização grande de estudo. Não existia uma preocupação relacionada diretamente a tirar notas altas, ou com a frequência que tivesse que ser de 100%, ou coisas assim, mas sempre foi dado a oportunidade, que eu sei que nem todo mundo tem, na verdade é bem raro, de não precisar trabalhar e poder estudar. Então isso acaba te guiando para algum caminho
que no meu caso fui parar na universidade na parte de biologia. Mas isso é uma experiência pessoal, né? A minha experiência pessoal, e eu percebo que pela minha experiência pessoal, o que me fez gostar de ciência está relacionado com laços afetivos, né? Coisas que aconteceram no meu lar e que me trouxeram a ciência como algo prazeroso, algo instigante. Só que a experiência pessoal, ela na ciência a gente tem que tomar bastante cuidado com a experiência pessoal, porque ela muitas vezes não reflete a realidade, né? Ela não reflete a realidade. Nesse caso aqui, eu vou extrapolar para que ela não reflete a realidade da maioria das pessoas. Não são todas as pessoas que têm um pai patologista, e até é difícil que os pais sejam universitários no Brasil, por exemplo. Não é algo tão comum. E também não quer dizer que alguém que tenha pais universitários vai, no fim das contas, não ser anti-vacina, por exemplo. Mas, a partir dessa experiência pessoal, eu posso tentar ver o que estava acontecendo no meu entorno, que estava fora do meu lar, nessa época da minha geração, né? O que a cultura pop, por exemplo, trazia sobre a figura do cientista, por exemplo. E eu lembro que no meu tempo a gente assistia bastante televisão, não existia internet, não existia Netflix, não existia e-mail, não existia várias coisas que existem hoje, né? Existia uma revolução de comunicação aí bem grande nesses últimos anos, nessas últimas décadas. E esses aqui são exemplos de filmes que fizeram parte da minha vida em algum momento, e não só da minha, como da minha geração. Assim, esse primeiro filme aqui é o filme A Mosca, que é dos anos 80, e conta a história de um cientista independente que cria uma máquina de teletransporte, e quando ele vai testar essa máquina de teletransporte, uma mosca acaba entrando na máquina, e ele é teletransportado de um terminal para o outro, e quando ele chega no segundo terminal, ele é rematerializado com o DNA dele fusionado com o de uma mosca. Então ele passa o filme inteiro se transformando em uma mosca gradativamente, perde a namorada, perde tudo, perde a consciência e vira um monstro. Então essa é uma das visões sobre um cientista que está presente na cultura pop da minha geração. Uma outra é esse aqui, que é o Aracnofobia, que é um cientista. Aliás, esse filme me influenciou bastante para fazer biologia. Não pela história do filme, mas pela profissão desse cientista. Ele está lá na Amazônia venezuelana, pegando insetos para estudar insetos, e acaba descobrindo uma espécie de aranha que, por um acidente, vai parar numa área urbana dos Estados Unidos, e começa todo um caos, porque é uma aranha assassina e tal. Então, aqui tá outro retrato do que é um cientista na cultura pop da minha geração. Esse aqui é O Ladrão de Sonhos, é um filme francês, que o cientista mora numa plataforma no meio do mar, e ele tem incapacidade de sonhar. Então ele sequestra crianças órfãs para tentar roubar, a partir de uns aparelhos, roubar o sonho das crianças. Só que dá muito errado, porque as crianças começam a ter um monte de pesadelo com a figura dele, inclusive. E aqui tem os cientistas que estão presentes no filme Os 12 Macacos, que é estrelado com o Brad Pitt e o Bruce Willis, e é um futuro distópico, que um vírus foi solto por um cientista, inclusive, já dei spoiler, por um cientista, e esses são os cientistas do futuro, desse futuro distópico, que eles têm uma máquina do tempo para ficar mandando um cara para o passado para tentar conseguir uma versão do vírus puro, para eles tentarem achar a cura do vírus e a humanidade, enfim, poder sair do subterrâneo, porque eles estão morando num subterrâneo super grotesco. Mas a própria figura dos cientistas é muito bizarra. Então, isso aqui é um apanhado de como são os cientistas na cultura pop, que fazem parte do meu imaginário. E pensando nisso, né, da figura do cientista na cultura, a gente pode pensar, saiu agora em 2020 um estudo mostrando que quando as crianças são indagadas para fazer ciência, ao invés de serem cientista, elas aumentam o envolvimento num trabalho relacionado à ciência. Então, só o fato de tu falar para as crianças fazerem ciência, ao invés de sejam cientistas, elas acabam entrando mais na brincadeira. Quer dizer que a figura do cientista, ela traz um peso. Ela traz um peso, e é bem importante que a gente tente
reverter isso de alguma forma. É uma coisa que tem se tentado ao longo dos anos. Nos anos 50, foi feito um teste, um teste que foi criado em 57, para ver como que era o estereótipo do cientista na visão das crianças. Então, o teste, ele é bem simples, professores de colégio de qualquer parte do mundo podem fazer esse teste. Ele basta pedir para que as crianças, a gente dá papel e lápis e caneta, e as crianças a gente pede para as crianças desenharem um cientista, o que elas imaginam que seja um cientista. O nome do teste é Draw a Scientist Test, e foi criado em 57, e ele tem sido reproduzido muitas vezes, principalmente nos Estados Unidos, trazendo resultados que são analisados e mostram que a grande maioria das crianças, quando desenham um cientista, elas desenham um cientista relacionado com químico, não um outro cientista, um paleontólogo, ou um biólogo, ou um zoólogo, mas geralmente é um químico com vários vidrinhos, geralmente homem, branco, com cabelo descabelado ou careca, com jaleco, e essas figuras, elas são a maioria esmagadora dos desenhos das crianças quando elas são indagadas para desenhar um cientista. E geralmente eles estão fazendo alguma coisa perigosa, eles são cientistas malucos e que eles fazem coisas meio arriscadas num laboratório com vidrinhos borbulhantes. Esse aqui mesmo tá bem loucão. E daí foi feito um experimento para tentar ver o que acontece se essas crianças são expostas a cientistas de verdade, né? Então, assim como tem pais que vão na escola para falar sobre suas profissões, se acredita que se a gente vai nas escolas e a gente é cientista, que a gente tente diminuir esse estereótipo do cientista maluco, né? Se apresentar como uma pessoa normal, falar sobre os hobbies que tem fora do trabalho, coisas assim que aproximem o cientista no imaginário das crianças a uma pessoa comum mesmo, para que elas tenham vontade de ser cientista e não só fazer ciência. E que o cientista não é essa figura do homem branco careca que quer destruir alguma coisa. Pensando nisso, o pessoal do Laboratório de Física de Partículas e Acelerador de Partícula dos Estados Unidos pediu para os professores que iam levar as crianças lá para visitar o laboratório, e é uma visita bastante comum, é um laboratório bem grande e que recebe muitas crianças. E daí eles pediram para os professores fazer uma coisa antes de levar as crianças lá, de fazer o teste Draw a Scientist antes e depois de fazer a visita. Então as crianças desenharam o cientista como eles imaginavam, e depois de conhecer um cientista de verdade lá e ver a apresentação, eles desenhavam de novo um cientista, e acabavam desenhando um cientista mais próximo de uma pessoa não tão estereotipada nesse padrão de homem branco, careca, com vidrinhos químicos na mão. Esse aqui é o resultado de dos desenhos das crianças. Então já tem uma mulher com uma roupa que não é um jaleco. Esse aqui, o desenho antes da visita era assim, depois da visita já era assim, ele tá num laboratório explodindo coisas, e depois ele estava lá com a roupa de Mr. White do Breaking Bad, mas não estava com esse estereótipo do jaleco e tal. Esse aqui antes, raramente se desenha mulher, né, mas é mulher de jaleco e depois com uma roupa normal. Então, esse contato das crianças com cientistas de verdade é algo que talvez ajude as crianças a entenderem que elas podem ser cientistas, que se elas quiserem, elas podem, e que não é algo inatingível, não é algo de uma pessoa especial, ou que tem algum tipo de distúrbio, porque elas sempre descrevem como uma pessoa reclusa, o cientista, alguma coisa assim. E se viu em 2018 que a partir de 20 mil desenhos de crianças ao longo de 5 décadas, que os desenhos mais atuais, os desenhos mais recentes,
está começando a incluir mais mulheres no imaginário das crianças como sendo cientista. Então, assim como as mulheres aumentaram no número de cientistas ativas no mundo, a percepção das crianças com relação a isso também está aumentando. Então, as crianças percebem que existem mais mulheres cientistas do que homens. Isso é uma coisa bem, bem legal. Isso é até difícil de fazer o teste aqui no Brasil, porque a gente fala desenho um cientista, né? A gente teria que ter um jeito de... Em inglês é mais fácil, draw a scientist fica sem gênero, né? Então a gente pode culpar, né, a cultura pop. A cultura pop é a grande vilã, a mídia. Eles colocam os cientistas numa posição de pessoas monstruosas que fazem coisas terríveis. Mas a gente também tem que começar a se perguntar o que os cientistas fizeram com relação a isso, né? Será que na preocupação de estar fazendo o seu trabalho, eles se preocuparam, tanto como pessoa, tanto como instituição, de divulgar a ciência de forma que fosse realmente atingível para o público em geral, que inclusive muitas vezes é quem paga a conta das pesquisas? E daí eu também me lembro, agora de novo a minha experiência pessoal, eu me lembro de frequentar lugares de visitação em que tinham animais, né? Vou fazer visitação para ver como são os animais. E era algo meio assim, ó. Sei lá, vai no zoológico, aqui perto, de Floripa tem um lugar em Camboriú que tinha um zoológico, e daí tinha um diorama. Diorama é o nome dado para essas instalações, onde a gente tem um animal taxidermizado e que ele está fingindo que está vivo numa situação comum na natureza e que ele acaba se fundindo com a paisagem de fundo. É uma ideia muito boa de diorama, mas quando ele é mal executado, ao invés de passar uma impressão boa e que tu comece a gostar da ciência, ele acaba fazendo, sei lá, parece um filme de terror, isso aqui parece o Trem Fantasma. Ele vai gerar uma aversão a coisas de ciência, uma aversão à natureza, uma aversão aos animais, porque uma criança muito pequena indo num lugar desse é totalmente assustador. Então, a forma como se faz, a forma reta de se fazer isso, e é algo que é assim, é claro que exige recurso, exige profissionais capacitados para fazer isso. Os dioramas são bastante famosos no Museu de História Natural de Nova York, por exemplo, onde os animais estão realmente fazendo numa cena que imita a natural, que o que está no chão acaba se integrando com o que está na paisagem. Esses dioramas, às vezes, têm 50, 60 anos de idade. Eles montam esse diorama e alguém especializado restaura esses dioramas, tira o fungo, limpa, retoca a pintura. É uma coisa que é trabalhosa, mas que tem um retorno interessante de fazer crianças que estão visitando o museu acabarem a criar uma relação afetiva com aquilo. É algo que é impressionante e que mexe com o emocional. Tá, eu estou falando aqui de diorama, estou falando de experiência pessoal, eu acho que além das instituições que fazem essas exposições, né, o próprio cientista, quando ele é indagado sobre o que ele faz, ele pode estar contribuindo para criar uma curiosidade nas pessoas, um engajamento. Eu me lembro que quando eu trabalhava com inseto, durante a graduação, o meu trabalho de conclusão de curso foi com inseto, as pessoas me perguntavam, com o que tu trabalha? Eu falava assim, trabalho com insetos. E eu não estava mentindo, mas quando eu falo assim, trabalho com insetos, e ponto, para as pessoas que não são da área, para quem é da área, que legal, inseto, adoro os insetos e tal. Para quem não é da área, inseto é um bicho repulsivo, é a barata que foi na comida dele e ele teve que jogar o prato fora, é o mosquito que pique da coceira e traz doença. Então, para as pessoas, é muito interessante que a gente tenha uma forma de falar sobre as coisas que tire a visão estereotipada das coisas, que abra a cabeça delas para aquilo que tu está estudando. Esses dias eu vi um podcast
cientistas do Brasil que você precisa conhecer. Saiu agora, semana passada, semana retrasada, dia 13 de agosto. A zoóloga Marlúcia Martins, ela estava falando, o entrevistado perguntou, né, com o que você trabalha? E ela explicou como que ela conta para um leigo com o que ela trabalha. E ela trabalha com insetos, mas a resposta dela não é como a minha era. A minha resposta era, trabalho com insetos. Ela, na verdade, diz, e até recomendo que vocês ouçam ela falando, eu não vou botar aqui, eu vou explicar o que ela falou, mas depois vocês, se vocês quiserem, deem uma olhada. Esse podcast tem no Spotify e tem no próprio site do Jornal Nexo, porque até é legal de ver a forma como ela fala. Mas ela começa falando de biodiversidade. Ela diz que, quando eu vou falar para alguém que não sabe com que eu trabalho, eu falo de biodiversidade, porque as pessoas hoje, elas entendem que biodiversidade é algo importante. Às vezes nem entendem muito bem o que é biodiversidade, mas entendem que é uma coisa importante e eu já desperto a curiosidade da pessoa para o assunto. Falando em biodiversidade, eu falo que a biodiversidade é das espécies de plantas e animais. E dentro dos animais, eu localizo os insetos. Então, ela vai fazendo uma coisa para a pessoa entender o inseto não como uma barata ou como um mosquito, que é aquela primeira coisa que provavelmente vai vir na cabeça dela. E dos insetos, eu falo que a grande diversidade das espécies conhecidas hoje, a grande maioria, são os insetos. Os insetos são uma fatia enorme do número de espécies que se conhece hoje. E os insetos são bastante importantes porque eles evoluíram junto com as plantas, porque as pessoas entendem muito a importância das plantas. Então, quando a gente fala de inseto, talvez não entenda muito a importância. Ok, tem um número grande de espécies, mas o que isso quer dizer? Eles evoluíram com as plantas. E as plantas são muito importantes porque a gente se alimenta de plantas. A planta está presente em muitas coisas, questões humanas, né, que a gente sempre gosta da experiência pessoal. Por que a planta é importante para mim? E como eles evoluíram com as plantas, eles acabam sendo os principais polinizadores das plantas com flores. Então, os frutos que a gente consome, em sua maioria, provém dessa relação entre os insetos e as plantas. Além de que o solo, que as plantas são plantadas, ele só é do jeito que ele é por causa dos insetos que degradam a matéria orgânica do solo, preparando ele para... Então, até a forma de um cientista se apresentar acaba, se a gente tiver um pouco mais de cuidado, acaba gerando mais empatia por parte das pessoas que não são cientistas e acaba tornando mais acessível e, quem sabe, as pessoas deem mais ouvido ao que os cientistas falam. Existe uma resistência aos cientistas, eu acho que por conta de um sentimento de inferioridade, assim, as pessoas se sentem inferiorizadas quando elas não têm um certo conhecimento e aparece um cara que tem esse conhecimento. Então, um jeito de quebrar isso é tornando as pessoas mais próximas. Certo, mas a minha palestra é sobre ilustração científica, que é o com que eu trabalho. E é sobre isso que eu vou falar. E a ilustração científica, daí, quando eu vou falar de ilustração científica, eu gosto de dizer o que é a ilustração científica, né? Porque é uma coisa meio abstrata e às vezes a gente acha que sabe o que é, mas não é. Então, um pouco de conceitualização eu acho importante para a gente se localizar. E antes de entender o que é a ilustração científica, seria interessante entender o que é a ilustração. Porque a ilustração também é um termo que é bastante difícil de entender, assim, as pessoas acham que sabem, mas no fim não sabem, e para entender o que é a ilustração, seria legal entender qual a diferença entre desenho e ilustração. Então, o desenho, quando eu faço essa pergunta, que agora tá ao vivo, online, e eu não vou conseguir ter a resposta de vocês, mas da minha experiência pessoal, tô de novo falando de experiência pessoal, quando eu estou numa plateia cheia de pessoas e eu faço essa pergunta, qual a diferença entre desenho e ilustração, o que as pessoas costumam responder é: ilustração é algo mais elaborado, ilustração é algo mais preciso que desenho, ilustração então vai sempre por essa linha, assim, mais preciso, mais elaborado, e o desenho não, o desenho... E na verdade esse conceito ele não está correto.
o desenho ele é uma arte de representar uma imagem sobre uma superfície geralmente plana. Então o desenho é pegar um batom no papel higiênico e escrever e desenhar, isso é um desenho. Ou desenhar no papel, ou desenhar no computador. Só que ele não tem uma função específica obrigatoriamente. Já a ilustração, ela é uma imagem que acompanha um texto. Então, se ela é uma imagem que acompanha um texto, ela acaba tendo uma função que está atrelada ao texto. Às vezes, essa função é para explicar o texto, às vezes é simplesmente para decorar esse texto. Mas então, voltando, o que é ilustração científica? A ilustração científica é uma imagem que acompanha um texto científico. Por essa razão, ela tem que seguir alguns pré-requisitos e acaba entrando naquela coisa de que ela tem que ser elaborada, de que ela tem que ser precisa. Ok? No caso da ilustração científica, isso é válido. Eu costumo dividir em 3 partes o uso da ilustração científica, né? Ela é dividida em periódicos científicos, que são aquelas revistas científicas, como a revista Nature, Science, Zootax, enfim, são vários periódicos que os cientistas publicam para comunicação entre os pares. Então, cientistas escrevem para cientistas lerem. E nessas publicações existem imagens que acompanham o texto. Essas imagens que acompanham o texto são ilustrações científicas. Outra categoria são as produções acadêmicas. Nessa categoria eu considero trabalho de conclusão de curso, dissertação de mestrado, tese de doutorado. Essas coisas que são produzidas dentro da academia, quando elas têm uma imagem, essa imagem que acompanha o texto é uma ilustração científica. E, de novo, aqui a produção acadêmica, ela também é uma comunicação de cientista para cientista. E nenhuma dessas duas existe uma preocupação para que haja esse diálogo entre cientistas e o grande público. E já a divulgação científica é um tipo de ilustração, então é um tipo de ilustração que acompanha textos que são direcionados, seja ele de sites ou de revistas, ou direcionado para o grande público. Seria o caso da revista Galileu, a revista National Geographic, essas revistas super interessantes, essas revistas que são divulgação científica para o público leigo. Então, esse aqui a gente considera comunicação científica, porque é uma comunicação de cientista para cientista, e não é o foco da palestra aqui. O meu foco é a divulgação científica. Então, eu fiz uma pincelada de algumas coisas da minha produção em divulgação científica, que eu acho que é interessante dar uma olhada como é que se faz ilustração para divulgar para o público em geral. Uma coisa que eu acho bem interessante é tentar atingir as crianças com a ciência, né? A gente tem uma competição muito grande com relação, principalmente com livros, por exemplo. Os livros, eu lembro que quando eu era pequeno, os livros que tratavam de bichos, dinossauros e tudo mais, eram tudo conteúdo importado. Então, todos os dinossauros que eu sei o nome hoje são dos Estados Unidos ou de algum lugar da Europa, tipo Tiranossauro Rex. Tiranossauro Rex nunca foi encontrado aqui, ele é encontrado em outro lugar. Aqui tem outros dinossauros, inclusive maior do que o Tiranossauro Rex. Só que eu nem sei o nome, porque eu aprendi isso quando era criança e depois eu não fui atrás. Então, os livros, eles traziam muitas coisas de fora da nossa realidade aqui do Brasil. Então, eu acho que o meu primeiro trabalho de ilustração, ele acabou sendo para ilustrar a história de um gambá, do gênero de Delphis, que é um gambá que está andando lá numa floresta. Esse livro foi escrito por um biólogo, mas é um livro infanto-juvenil. O nome dele é Maurício Greipel. Foi publicado pela editora Cuca Fresca e conta a história do Saru, que é um gambá que está andando ali na floresta, lá procurando comida, e de repente ele se depara com uma irara e começa uma perseguição e ele fica dentro de um buraco encurralado. Enquanto ele está nesse buraco, ele começa a ter um flashback sobre a vida dele, de todas as lembranças dele, assim. E daí ele lembra desde que ele estava lá dentro do marsúpio da mãe dele, com os irmãos dele, das aventuras que ele passou com os irmãos no meio da floresta. E isso aqui foi em 2007. Em 2018 foi reeditado esse livro, daí com versão colorida,
me pediram para, pinta aí que a gente quer a versão colorida, porque as crianças adoram e tal. Daí eu fiz a versão colorida. Daí são as mesmas ilustrações praticamente do outro livro, só que daí com versão colorida. Aí tem as aventuras dele andando ele acabou boiando no mar, indo para uma ilha, ele andava nos fios elétricos para ir de uma casa para outra, porque ele ficou um tempão no meio urbano. Essa aqui é a mesma ilustração que estava lá, só que a versão colorida. E aqui é ele encurralado com a Irara olhando para ele. Enfim, esse livro é legal porque ele traz um monte de coisas, de aspectos do comportamento do gambá, sob a ótica de um biólogo, inclusive, só que voltado para a criança. Só que só o texto não transportaria a criança tão a fundo nesse universo, né? A ilustração tem esse papel de chamar atenção, de despertar curiosidade e de fazer com que todo mundo que pega um livro primeiro lê as figurinhas, depois vai ler o texto. Então a figurinha ela acaba criando essa curiosidade para ler o texto depois, por exemplo. Várias pessoas que eu conheço, inclusive amigos que compraram esse livro, ou que eu emprestei, porque eu tenho um livro aqui, eles falam, cara, primeiro eu li as figurinhas, depois eu fui ler o texto. E isso é bem comum. Então a ilustração tem esse papel. Um outro livro que eu ilustrei, daí aqui é de uma outra autora, a Cristina Santos, isso aqui foi em 2011, ela estava ilustrando para a editora Cortez uma coleção que tratava de animais que vivem em grupo. Ao todo iam ser 4 livros, se não me engano. 3 deles eu ilustrei. Teve um outro que foi um amigo meu, que é ex-aluno meu, é amigo meu e é parceiro de trabalho, que é o Alexandre Viana. Várias vezes eu vou acabar falando dele, porque a gente trabalhou junto muitas vezes com publicações. Mas então, esse livro era sobre os mamíferos que vivem em grupo. Então, ela seleciona um monte de artigos científicos sobre mamíferos que fazem coisas cooperativas e acaba transformando isso em um texto acessível para criança. E daí entra a ilustração, que é para atrair a atenção e para deixar tudo mais agradável. Aqui, no caso dessa ilustração, é uma coisa que acontece aqui em Santa Catarina, no sul de Santa Catarina, que é a pesca do boto em cooperação com pescadores. Ao longo de muitos anos, os pescadores e os botos acabaram criando um método de comunicação que os golfinhos percebem que os pescadores estão chegando, acabam cercando a tainha e levando em direção aos pescadores que jogam a tarrafa. Acaba beneficiando tanto os humanos quanto os golfinhos. Os humanos porque conseguem pescar com tarrafa um monte de tainha, e os golfinhos porque as que conseguem fugir eles acabam pegando com mais facilidade. Então isso é algo que acontece aqui perto acontece no Brasil, só acontece em 2 lugares no mundo essa cooperação. Uma delas é aqui no Brasil, e é uma informação que está na academia, mas que não está muito acessível ao público em geral. Então a ilustração acaba tendo esse papel de ajudar a trazer isso para o público. Ou, por exemplo, algo que é bem comum no Brasil inteiro, que é o maior roedor do mundo, que é a capivara, que é um bicho super simpático, eu pelo menos acho ela muito linda, muito fofinha. E eles vivem em grupo, então tem uma galera ali brincando, eles estão ali, um tá olhando para cá, um tá olhando para lá, enfim, tem toda uma coisa de pôr do sol, tentando provocar emoções nas crianças quando elas vêm, depois elas vão acabar vendo esse bicho na beira do rio da cidade dela, ou quando ela vai fazer uma visita no Pantanal, ou quando vai mesmo que num zoológico, mas é um animal bastante presente e que não estava antigamente nos livros didáticos. O macaco de cheiro, que daí os macacos, os adolescentes brincam, aqui tem macaco pegando comida, aqui tem outro. Eu gosto também de botar vários elementos meio escondidos assim, tipo lá atrás tem um macaco pulando, aqui embaixo tem um macaco fazendo outra coisa. Eles estão fazendo várias coisas e a primeira olhada a gente vê um filhote em cima de uma mãe, mas conforme a gente vai olhando a ilustração, a gente vai descobrindo mais coisas. E isso é interessante porque a criança acaba vendo a figura várias vezes e cada vez que ela vê, ela acaba descobrindo mais coisas. Ou
Essa ilustração também do mesmo livro é sobre a preá, que provavelmente é o bicho mais ameaçado de extinção do mundo, e acontece aqui em Santa Catarina, aqui mais especificamente numa ilha no entorno de Florianópolis. E essa preá acontece ali, e por isso ela é tão ameaçada, porque ela só acontece numa ilha minúscula, e qualquer alteração nessa ilha vai acabar extinguindo essa espécie. É uma preá que geneticamente já não tem mais nenhuma relação com as preás do continente. Por isso é considerado uma outra espécie. E é um bicho super fofinho, super legal, e é legal que as crianças saibam que isso existe e que isso está aqui no Brasil e está tão próximo. E que, não, ao invés de estar lendo um livro sobre a girafa, sobre o leão, sobre que também são legais, né? Mas algo assim acaba aproximando muito mais as pessoas à conservação ambiental, enfim. Esse aqui é um outro também que eu ilustrei com a Cristina autora, né? Eu ilustrei que falava sobre formigas também. E formiga trabalha em grupo, obviamente. Esse foi o primeiro livro da coleção, na verdade. Também mostrando cenas assim, cenas do interior do ninho. A abelha rainha produzindo ovos, as operárias cuidando dos ovos, as operárias produzindo fungo, porque elas não comem as folhas, as saúvas, elas comem o fungo que cresce nas folhas. Aqui são os irmãozinhos, só que num estágio mais avançado do que ovo. Aqui é uma visão noturna delas tomando néctar, que elas vão à noite para tomar o néctar dessa planta. São cenas assim que eu tento fazer com que elas fiquem emocionantes, assim, algo que desperte a curiosidade mesmo para que a criança queira ler o texto. Esse é de 2011. Já é bem velhinho. E o livro que eu mais gostei de ilustrar, o legal desse é que a gente participou desde o começo, porque esses aqui meio que a editora encomenda, a escritora escreve e depois me chama. Esse aqui a gente participou mais, eu e o outro ilustrador, que é o Alexandre Viana. Nesse livro a gente não conseguiu publicar ele por uma editora, ele foi comprado por uma editora, daí a editora faliu. O Brasil entrou em crise, impeachment da Dilma, enfim, tá bem complicado no mercado editorial no Brasil. Aliás, tá bem complicado tudo no Brasil, né? E daí, só que a gente conseguiu fazer uma campanha de financiamento coletivo e acabou fazendo esse livro com o apoio da galera. A gente mandava daí o livro pelo correio, até tem uns exemplares aqui. E esse livro, ele começa com uma coisa, com umas paisagens, assim, umas coisas, porque a gente resolveu que o livro não ia ser um guia de campo com figurinhas bem caretas das aves, guia de campo é uma coisa legal, mas para criança a gente queria que fosse algo que gerasse mais interesse. Então ele já começa com uma paisagem de uma garça levando o galho para construir um ninho. É algo que uma criança num lugar vai acabar vendo uma cena como essa. Ou um pôr do sol numa lagoa com as aves ali pegando o alimento. Então o livro já começa assim, para depois apresentar as aves. As ilustrações, essas feitas em grafite, foram feitas pelo Alexandre, as coloridas foram feitas por mim. Aqui meio que apresenta os bichos que vão aparecer dentro do livro. E dentro do livro a gente resolveu colocar a figura colorida, e daí quando eu ilustrei essas coloridas, eu não usei a proporção totalmente correta das aves ou aquela cara de bicho empalhado. Eu fui usando uma imagem que era mais engraçada, assim, porque como é para criança, eu queria que a criança, vendo um bicho desse, ela reconheceria, mas ao mesmo tempo ficaria um bicho mais engraçado, assim. E o Alexandre daí desenhava a parte comportamental do bicho, então que tinha como que é o bicho com cores, e aqui alguma coisa que ele faz que é possível ver ele fazendo na natureza. Aqui os biguás, eles deixam a cabeça para fora quando nadam. Ele quando pousa, ele freia com o pé na água, ele pesca embaixo da água, nadando ativamente, e aqui o bicho. O maçarico, eles ficam em turminha, assim, na praia. Enfim, e essa ideia de colocar como se fosse um caderno de campo, meio sujo, algo meio usado, também era para
gerar esse vínculo, assim, que a criança não vê uma coisa tão careta na hora de folhear o livro, assim, tornar ele mais interessante e mais atraente. Eu vou pular esse, porque eu tô vendo aqui que eu tô marcando o tempo, que eu ainda tenho 7 minutos, eu vou pular algumas coisas aqui, vou passar um pouco mais rápido. É um livro sobre as orquídeas nativas de Florianópolis, do Marcelo Nascimento, que eu trabalhei com meus alunos para ilustrar algumas coisas, e a parte que mostra a anatomia das flores foi feita em aquarela, um trabalho bem chamativo para justamente criar esse vínculo, assim, das pessoas olharem, se emocionarem e ficarem curiosas. Mostrando a diferença morfológica das flores e mostrando a diferença morfológica entre o pseudobulbo e as folhas. Esse trabalho aqui eu fiz com o Alexandre também. Esse aqui, ele é bem interessante. Ele é uma forma que a WWF fez de pegar conhecimento científico e fazer um guia de consumo responsável de pescado no Brasil, que é algo bem importante. E para fazer as ilustrações, eles queriam que fossem ilustrações, porque esse guia tem tem de Hong Kong, tem de outros lugares do mundo, e o do Brasil a gente acabou fazendo para que as pessoas pudessem identificar os bichos que são vendidos para comer, né, os pescados que tem aqui no Brasil. Então, qual que é a diferença entre um tipo de mexilhão para outro? Então, a gente ilustra tanto os bichos como a técnica de captura desses bichos, como que eles são pescados, como que ele vem parar na nossa mesa. Porque a partir daí, a pessoa decidiria se ela quer consumir ou não esses bichos. Aqui tem uma figura ampliada para mostrar. No caso aqui do polvo, eles colocam umas latinhas no fundo do mar e o polvo entra e daí ele é pescado assim. Só um exemplo de como que é feito. Tem umas redes que ficam boiando, o peixe bate ali e daí pega o peixe. Então eles explicam os bichos, explicam como eles são capturados e depois eles te entregam um guia de cada bicho, qual que é a classificação dele na hora de tu comprar. Assim, tem o verde, que é esse detalhe aqui, verde, o amarelo e o vermelho. O verde seria o que teria menos impacto no ambiente, no caso aqui porque as redes elas não estão presas no chão, elas são fáceis de tirar e tal. Aqui são peixes que não são tão graves, mas que trazem alguns problemas ecológicos. E o vermelho é que realmente é uma rede de arrasto que detona todo o fundo do oceano, a pesca que traz extinção usando arpão. Então, aqui a gente está usando ilustração para apoiar um texto que está trazendo informações científicas para o leigo poder, inclusive, aplicar na vida prática. E daí eu queria falar mais ou menos como que acontece, né? Que as pessoas, a ilustração é legal. Mas como que ela acontece, né? Ela surge do nada. Ela é um trabalho que pode ser bastante demorado e que requer muitas reuniões, às vezes com uma equipe. No caso dessa ilustração aqui, que mostra a costa do Brasil, parte do Uruguai aqui, da Argentina, mostra as correntes marítimas que acontecem por aqui. E ele está nesse livro aqui, do monitoramento ambiental da reserva biológica do Arvoredo, que é uma reserva que tem aqui perto, e que o pessoal do projeto resolveu publicar um livro bem grande, com um monte de fotografia e várias ilustrações, para fazer também essa divulgação para o público em geral sobre quais são as atividades e qual a importância de se monitorar uma reserva ambiental, né? E aqui, na hora de explicar as correntes marinhas, eu fiz essa ilustração, mas ela começou assim. Isso aqui é a ilustração que a pesquisadora trouxe na reunião e falou, eu quero que tu desenhe isso daqui. E daí, olhando esse desenho, eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Porque tinha algumas questões, as setas de cima e de baixo tinham que uma ser quente, uma ser corrente fria, e isso aqui é a costa
segundo o desenho dela, né, é a costa do Brasil, do Uruguai e da Argentina, naquela região. Daí eu peguei o mapa da costa, peguei ele tridimensional, porque também eles queriam mostrar o assoalho do oceano e mostrar que tem esse precipício aqui. Esse mapa tinha um problema, que ele não tinha as linhas das divisões políticas, né, dos países, dos estados e tal. Eu achei que isso era importante para a pessoa se localizar quando visse a ilustração. Eu inclinei ela num programa bidimensional mesmo, nem era nada em 3D, com a localização das linhas, onde fica o assoalho e como que é o perfil da costa aqui. E daí, com a aquarela, eu fiz um esboço em grafite primeiro, depois eu fiz uma pintura em aquarela, e realmente acentuando que aqui é um precipício, que aqui tem a parte verde e a parte da costa, então a gente usa cores e alguns símbolos já conhecidos pelas pessoas, que elas nem percebem, mas elas já conhecem. Aí coloquei a água, para ser o volume de água, né? E depois coloquei as setas. As setas foram várias reuniões. Aqui tem umas peculiaridades, tem uma corrente fria que vem de baixo, duas correntes que formam a corrente do Brasil, a de cima é quente, a de baixo é fria. Existem algumas áreas de ressurgência, que é a água fria, que ela vem de baixo do oceano para cima, e isso traz um monte de coisa do fundo do oceano, acaba sendo um lugar bem produtivo e que traz bastante peixe para ser pescado e tal, porque traz a matéria orgânica. Aqui tem a pluma do prata, que é a água turva que vem do rio, ela acaba indo para o norte, ao contrário dessas correntes que vêm para o sul. Aqui tem uma convergência e, enfim, a pessoa vai lendo o texto e vai toda hora consultando a ilustração e torna bem mais entendível. E só o fato de ter uma ilustração chamativa acaba chamando a pessoa para querer ler o texto. Então existe uma relação entre texto e ilustração que torna o entendimento mais legal, mais interessante. Aqui, no caso, são pesquisadores e pesquisadoras no fundo do mar, coletando dados também para o mesmo livro. Isso aqui a gente pega fotos de vários mergulhadores em várias situações diferentes e tenta juntar numa só. No caso aqui, perto da Ilha do Arvoredo tem esse monte de rochas no fundo, e tem isso aqui chamado rodolito, que são criaturas que ficam no fundo, e cada cientista desse está fazendo uma coisa diferente. E olha só, são cientistas, mas são cientistas que não estão de jaleco, com vidrinho e explodindo alguma coisa. Eles estão com roupa de mergulho, contando coisas com o bracelete do Space Ghost. Aqui, esses aqui estão coletando areia do fundo, que é colocada nessa rede. Eles inflam com ar comprimido e largam para isso aí chegar lá em cima. Aqui tem esse pesquisador coloca uma linha e ele vai colocando esse quadrado e tirando fotografia um do lado do outro para depois montar um painel de como que é a organização dessas criaturas nesse fundo de mar. E assim por diante. Então aqui tem uma contagem direta que é feita e anotada nesse bracelete. É uma caneta especial que escreve embaixo d'água, e esse aqui tá fazendo contagem dos peixes. Então a ilustração é isso, ela pegou um monte de fotografia, transformou numa coisa só, e ela está aqui ajudando a entender e chamando a atenção do público para entender, o que esses caras estão fazendo, como é que que estudos estão sendo feitos no monitoramento ambiental da reserva biológica. E aqui é uma ilustração que a gente fez de várias espécies, os pesquisadores que a gente colocasse um monte de espécies juntas, então a gente colocou as espécies mais pequenininhas como se estivessem mais próximas e as outras em perspectiva para ficar numa escala interessante, e foi fazendo o acabamento de cada uma delas com guache. Isso tudo passa por várias reuniões, é aprovado ou pede-se modificações. Esse trabalho foi feito em conjunto com o Alexandre Viana. Deixa eu ver aqui como é que está o meu horário. Opa, passei do horário. Então é isso. O que leva as pessoas a gostarem de ciência? Eu acho que em parte, são os laços afetivos que se cria com
para gostar de qualquer coisa, na verdade. A experiência da pessoa tem que ser uma experiência agradável, legal, interessante, que desperte curiosidade. Ela tem que estar exposta a essas coisas. Quando ela gera laços afetivos, quando isso emociona, ela passa a gostar disso. E existem muitas... Por exemplo, quando o pessoal usa o ódio, por exemplo, para fazer as pessoas se engajarem, elas estão usando também a emoção. Infelizmente é o ódio, né? Mas isso acaba acontecendo e a gente deveria trabalhar com essa sensibilização, tornar as pessoas mais suscetíveis a entender que o cientista é um ser humano, que ele é um cara como ele, e que ele está trabalhando muitas vezes em situações precárias para fazer coisas legais. E é basicamente isso que eu tinha para apresentar. Ai, meu Deus. Leandro, vocês me ouvem? Tudo bem? Ouço, como é que eu descompartilho? Eu acho que... Aí, foi. Leandro, primeiramente agradecer pela palestra, foi lindo, não sou só eu que estou dizendo. Aqui a gente tem vários comentários que o pessoal achou lindo, fascinante. Ah, que massa. De verdade, muitos comentários elogiando o seu trabalho. E tivemos algumas dúvidas e vou colocar aqui na tela para você ler. Tá, eu vou ver. Tá? O primeiro comentário, na verdade, não foi uma dúvida, foi do Ulisses, que ele fala que o programa O Mundo de Bigman, não sei se é assim se sim. Era sensacional, deve ter influenciado muitas crianças. Uma pena que não passa mais tipo de programa na TV aberta. Ele complementa, né, falando que o Manual do Mundo também é fantástico, realmente é um programa incrível. Uhum. O Thiago fala do Science Vlogs. Uhum. Aqui, temos uma dúvida. Marion pergunta, quais programas você utiliza para ilustrar? Ótima palestra, muito divertida. Geralmente eu uso muito as técnicas tradicionais, então o meu programa é papel, pincel e tinta, mas eu também uso o Photoshop e Adobe Illustrator. Geralmente o Photoshop é mais para fazer algumas correções, algumas alterações de contraste e tal, e às vezes para colorir alguma coisa eu até uso, mas eu não sou muito de ilustração digital. Que legal. Maria Inês, eu acredito que é uma conhecida sua, ela fala todas as ilustrações são maravilhosas, e ela complementa, e as aulas de desenho e pintura dele são magníficas. Obrigado, Inês. Há muitos anos fazendo aula. Ai, que legal. O Ulisses faz mais um comentário, ele diz que uma boa ilustração é excelente para o estudo da biologia, né? Me lembro muito das ótimas ilustrações que alguns professores de biologia faziam no quadro negro, como ajudava a entender os conteúdos. Realmente. Professores que desenhavam o quadro era massa. Gustavo diz, parabéns, Leandro. Uma palestra, eu projetei alguns modelos didáticos de animais em 3D com um biscuit. Isso também ajuda muito no entendimento científico. Ajudou bastante no estudo morfológico, que legal. E a Laura é uma aluna do nosso curso, que eu sei que ela também ilustra, e ela mandou uma dúvida aqui. Que dicas que você dá para quem está começando e pretende trabalhar na área de ilustração científica? Minhas maiores questões são quanto ao mercado de trabalho, como funciona, como se inserir e, enfim. Essa pergunta é bem frequente e é bem legal responder ela, porque eu meio que repito aquilo que falaram para mim e que funciona, assim. Eu acho que em qualquer coisa que a gente está começando, é bom procurar quem está fazendo já isso. E assim, se ela é estudante de biologia, ela provavelmente tem acesso a laboratórios de biologia, a professores conhecidos e tal. Para quem não está dentro da academia, é um pouco mais complicado essa ponte, mas é entrar no laboratório que goste. Assim, eu quero desenhar plantas, vai no laboratório de plantas vasculares. E pergunta para algum professor de lá. Tem alguma coisa que tu quer desenhar e que tu tá com paciência de ensinar alguém? Ensinar não o desenho, mas ensinar o que seria importante nessa planta de desenhar? Ou um professor que trabalhe com zoologia.
tu tem uma coleção aí de crânios, tu não quer que eu desenhe isso para ti, para ter... Então, fazer algum trabalho que não tem um retorno financeiro imediato, ou mesmo se tiver alguma bolsa do laboratório que possa ser oferecida, também é uma opção. Mas, mas fazer com um pesquisador, assim, achar um pesquisador legal que te conduz, assim, nessa descoberta. Além de, claro, ser autodidata, fazer cursos de desenho, mas para entrar no mercado eu acho que tem que ter um portfólio. Para ter um portfólio, no fim das contas, a gente acaba... Os primeiros desenhos, eles não são muito bons, então a gente faz meio que voluntariamente dentro de um laboratório, é um bom jeito de começar. Que legal. E a partir disso são mais alguns comentários que a galera realmente adorou, assim, achou lindo. E acredito que é isso. Avisar que a lista de presença ainda está aberta para quem quiser. Leandro, agradecer como Maria Clara aí e em nome do Centro Acadêmico pela sua presença. A palestra foi realmente fascinante. Seu trabalho é lindo, como você permeia em diferentes categorias, assim, eu realmente fiquei impressionada. Obrigado. Obrigado pela oportunidade também. A gente que agradece por aceitar o convite e conversamos. Obrigada. Tá certo, obrigado. Tchau.